Oi, Kaique. Vi que você tá aí. Saudades de você, tudo bem? Parada? Gente, hoje a gente vai estar com o queridíssimo Gilbertinho, que já tá aqui com a gente. Eita, nós. Tá calor aí, hein? Ou tá sempre menos Olha, frio que aqui, pelo menos. ó o Kaique, eu tô aqui conversando com o Kaique, também falei, Kaique, tô com saudade de você. Ele, eu também, então vem me ver. Ai, Ai, ai. ai. Então, aqui assim, tá um dia lindo, no sol tá uma delícia, fora de casa tá uma delícia, mas dentro de casa parado, aí o negócio gela, viu? A minha casa também é gelada, não posso. Ai de mim se não colocar umas meinhas no pé. Não é um olhinho, você passar aquele olhinho pra ele dar aquela aquecida, porque senão a gente não aguenta. E você tá bem? Eu tô bem, sim, vivendo os dias de pandemia com paciência e tolerância. Não, mas graças às deusas tô fazendo muita coisa, estudando bastante, então tá muito legal esse movimento, né? Mas a pandemia é um desafio para todo mundo. E você? Olha, você sabe que hoje eu estava conversando com os alunos na aula de yoga, né? Eu falei, gente, eu tô com a impressão de que a pandemia aqui em Resende já acabou. Porque tá todo mundo na rua, você não consegue um lugar para estacionar o carro, sabe o negócio? E os casos aumentando, né? E as pessoas sendo infectadas. Mas se você sai na rua, parece que tá tudo normal. Uhum. Que coisa. Pois Dá medo, né? é, Dá medo. é a cultura do nosso país, né? Uma cultura bem diferente da dos outros. Talvez é por isso que a gente está liderando, né? Depois dos Estados Unidos, infelizmente. É, exatamente. Mas hoje nós vamos falar de comida, porque a gente só fala de comida, né? Exatamente, quando a gente se encontra, a gente só fala disso. Ah, ou a gente só faz também, né? A gente só come. Ou fala Exato. de comida ou come. Então, nossa, já aproveitar, né, gente, mandar um abraço pro Eric, pro Carlos, pro Kaique, pro Um Marco abração para Lindo, todo mundo aí. pessoal de Resende. Uai, gente, hoje nós vamos Ah, falar de um assunto muito interessante, Tita, porque a gente quase que não pensa nele, ou pelo menos não pensa de uma maneira mais estruturada, mais apropriada. Talvez a gente passa por cima de processos e acaba complicando a nossa vida com ferramentas que daria para ser diferente, né? Ou seja, a gente daria para manejar melhor a nossa alimentação se a gente pensasse ou refletisse um pouquinho sobre os processos de fome e saciedade. Então é disso que a gente veio falar aqui hoje. que Viemos delícia, falar. bora lá. Então, a gente veio falar de fome e saciedade. Pois bem, então, é, primeira coisa, né? Então, o que é fome? Qual a importância dela? Como a gente pode conversar com a nossa fome? O que a nossa fome nos motiva a fazer? E, e todas as consequências, né, que um evento de alimentação acontece em relação a gente estabelecer uma comunicação mais aprofundada com os nossos processos de fome. Pois bem, e a gente vai ver também, primeiro entendendo a fome, a gente vai entender melhor como se dá os processos de saciedade, o que é muito importante. Então tá, a fome ela pode ser definida como uma motivação para a gente iniciar um período de alimentação, um evento de alimentação. Então é a partir da fome, né, que existe várias condições metabólicas, fisiológicas de funcionamento internas
que vão dizer, por exemplo, que as nossas reservas energéticas estão diminuindo, né, que a nossa demanda de nutrientes está aumentando, especialmente os nutrientes que no Ayurveda a gente chama de madura rasa, né, de sabor doce, que cumprem uma função energética muito importante, que é de manter o nosso corpo vivo e atuante. Então, essa função energética dos nutrientes, ela representa, na sua diminuição, ela representa uma motivação interna fisiológica da fome. No Ayurveda, a gente vai chamar isso de Agni, né? A nossa potência digestiva. Então, o Agni, ele é dinâmico e ele vai se processando conforme o nosso corpo está pedindo comida, né? Então, essa fome ela vai se estruturando e isso leva a gente a fazer o quê? Sonhar com comida, pensar em comida, desejar comida, falar de comida. E aí, inclusive, a gente aguça os nossos sentidos, né? Não é só a cognição que fica lembrando das comidas aí, de repente você tá no trabalho, não chegou o horário de almoço ainda, mas você já tá com aquela fome enorme, você já começa a meditar nos alimentos, né? De repente, se você estiver conversando com alguém, é engraçado, né? Mas você começa a perguntar, qual que é o seu prato preferido? Ou seja, existe todo um envolvimento emocional, psíquico, cognitivo com a vontade de comer mesmo, né? Isso que a fome faz. E é bem interessante porque a fome, ao mesmo tempo que ela nos leva ao ato da refeição, né? Ela nos motiva a comer, ela também gera toda uma preparação do nosso sistema para a gente fazer uma refeição. Então, não é à toa, sabe? As coisas são muito concatenadas, né? Então, fisiologicamente, uma vez que internamente eu já tenho todo um preparo para receber um alimento, fazer uma digestão apropriada dessa refeição, então aí sim disparam-se vários processos de motivação de fazer a refeição. Ou seja, a fome ela deve ser, na linguagem tanto da medicina ocidental quanto do Ayurveda, a fome ela deve ser anterior ao ato da refeição. E daí, Tita, surge a primeira grande regra da comensalidade do Ayurveda, né? Desse sistema de pensamento de saúde, né? Esse sistema de saúde tradicional da Índia, que agora está espalhado no mundo inteiro. Então, a primeira grande recomendação é que a gente coma com fome. E aí, popularmente, a gente chama de a fome é o principal aperitivo, né? A fome é o ingrediente que mais dá sabor aos alimentos. Então eu, por exemplo, eu amo arroz e feijão, mas se eu comer arroz e feijão sem fome, não vou sentir tão gostoso, né? Quanto com fome. Então a fome, ela precisa ser sempre anterior ao evento da refeição. Né, justamente porque ela representa não só a vontade de comer, mas também uma disposição interna, né, de preparação de sucos digestivos. Os nossos órgãos intestinais, eles precisam estar ali de uma maneira adequada para receber o alimento, aquele volume que vai chegar. Por exemplo, o estômago não pode estar cheio, o estômago tem que estar vazio para receber uma nova refeição. Então, começa-se o evento da refeição, né? Uma vez que a gente tem essa vontade de comer, aí vá lá. A gente está diante de um prato de comida. Vamos pensar no almoço, né? Que segundo a Ayurveda deve ser então a principal refeição do dia. O que acontece? Bom, primeiro a gente não normalmente a gente não chega já comendo, né? Normalmente a gente dá uma olhada no prato, a gente seleciona os ingredientes que a gente coloca no prato, né? Quando a gente está em casa, então tira da panela, ou então quando você está num restaurante por quilo, por exemplo, você vai selecionando os ingredientes. Bom, nessa seleção, em que você vai observando cores, texturas, vai percebendo o cheiro, aromas dos alimentos. Então, você começa a envolver todos os órgãos dos sentidos naquele momento da refeição. Isso é muito importante, porque existe uma relação intrínseca e inerente dos estímulos sensoriais, visuais, olfativos e, obviamente, quando a gente estiver comendo, né, os estímulos gustativos e também de tato
e até da audição, né, das texturas do alimento, quando a gente corta, por exemplo, ou sente um crack na hora de morder, todos esses estímulos, eles vão fazer um preparo ainda maior do evento digestivo. Então, melhora ainda mais a liberação de sucos digestivos, por exemplo, salivação, ela aumenta, né, com o estímulo sensorial de ver a comida, a motilidade gastrointestinal, liberação de sucos digestivos, tudo isso se turbina, tudo isso se melhora, né? Justamente porque nós estamos admirando o nosso prato. Então, esse momento, né, ali anterior à refeição, de olhar para o prato, de observar com detalhes a quantidade de comida, as variedades de ingredientes, as variedades de texturas, sentir o cheiro, tudo isso é muito importante. Porque o que a gente mais quer é otimizar a nossa digestão. Porque de nada adianta a gente comer alguma coisa e não ser capaz de digerir essa coisa que a gente comeu. Então, Mas como que a gente sabe quando a gente realmente está com fome? Porque às vezes é uma fominha, né? Às vezes a gente tem tanta fome que essa fome chega uma hora que ela passa, você vai ficando fraco, mas você, perdi a fome. Né? Então, assim, como a gente sabe quando a gente realmente está com fome? Que agora é hora de comer. Eu sinto muita fome. Então, assim, eu acordo com muita fome. Eu tenho que comer. Eu almoço, naquele horário do almoço. Se eu não almoçar, o mau humor vem, a raiva vem, a fúria vem. Né? Eu preciso. Se eu fizer uma atividade física um pouco mais intensa, eu saio da natação praticamente querendo avançar na padaria que tem na frente. Se eu tiver que fazer uma corrida, qualquer atividade que seja um pouquinho mais forte, nossa, me falam, e agora você tem relaxado? Não, agora eu tô morrendo de fome. Agora eu quero ficar de arroz, feijão e farinha. Né? Preciso daquilo. Como que a gente sabe isso? Ó, Titananda, essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Como a gente sabe que a gente está com uma fome verdadeira? Pois bem, gente, então vamos lá. A fome é importante para comer? Sim. Ela é importante para a nossa capacidade digestiva? Sim. Ela é necessária, ela é crucial. Então, é uma regra de recomendação do Ayurveda, né, essa medicina ancestral, de que a gente tenha fome antes de comer. Mas como é que a gente sabe que a gente tem fome? Porque muitas vezes a gente está assim, ansiedade, estresse e vem vontade de comer, mas não necessariamente aquilo é uma fome estruturada, né? São eventos de apetites, às vezes dispersos, às vezes frequentes, mas de certa forma aquilo está incomodando a gente de alguma maneira. Bom, para começo de conversa, existe também uma rotina da gente não se auto-observar e não se entender direito. Eu mesmo, né, não fazia muitas leituras internas sobre mim mesmo, até conhecer o Yoga / Ayurveda. Então, os processos do yoga, do Ayurveda, são processos de, nossa, pela primeira vez na vida, você para, respira, sente, dá uma olhada internamente, né? Começa a observar os seus sentimentos, começa a observar as suas demandas internas, demandas corporais, psíquicas, cognitivas. E esse repertório de entender o que é forma verdadeira ou não, né? Ele vai se dar aos pouquinhos. Tem pessoas, Titananda, que tem isso mais bem esclarecido. Tem pessoas que não. Por que eu falo isso? Vai ter vários momentos em que a pessoa ela tem um comportamento alimentar muito relacionado, né, a condições afetivas. Ou seja, ela está sentindo ansiosa, ela está sentindo entristecida e aí ela tem vontade de comer. Mas essa vontade de comer está muito ligada, então, a processos de ansiedade, né? E a fome ela viria para numa condição de tentar suprimir aquela ansiedade, né, aquela agitação. E a gente sabe que o alimento acaba, né, o peso do alimento, o sabor do alimento, o prazer que dá ao comer, ele acaba dando, de certa forma, uma certa saciedade. Mas nesses eventos, né, de comer por uma questão de um comportamento emocional, ela não está representando de fato a nossa fome verdadeira. Mas para diferenciar essa fome emocional da fome verdadeira, a pessoa ela vai precisar, isso é um processo. E esse processo, ele é gradual e progressivo, ou seja, a pessoa ela vai ter que começar a questionar, né? Então, se dar o direito de questionar se aquela fome é real ou não, observar qual é o alimento que ela está querendo comer naquele momento. Então, se ela quer comer um sorvete, provavelmente, né, e ela está com vontade, provavelmente aquela seja uma fome talvez
é, mais relacionada a essa vontade emocional de comer, né? Então, essa questão assim, meio da tarde, ou sei lá, em algum momento aleatório, a vontade de comer uma coisinha não é fome. A Não, vontade de olha, pegar um docinho. não, olha, pode ser também, sabia? Porque a gente não está querendo dizer aqui que todas os lanchinhos, né, ou essa vontade de comer de repente um alimento de sabor mais doce, a gente não está querendo dizer em absoluto que isso também não seja uma fome, porque no frigir dos ovos, no dia a dia, às vezes eu estou trabalhando, né, no escritório, em casa, ou estou dando aula. Então, no período da tarde, já passou 3 horas depois do almoço, mas eu gastei tanta energia, fiz tanta coisa, que dá fome, né? Então, aquilo é uma fome, sim, de fato, mas obviamente a gente talvez não queira comer às 4 da tarde aquilo que a gente comeu no almoço, né? Aí dá vontade de se presentear. Mas o interessante é óbvio a gente tentar se presentear com alimentos, na maior parte das vezes, com alimentos que sejam alimentos de verdade, né? Minimamente processado, in natura e por aí vai. Mas pois bem, o que acontece? Se de um lado existe uma inquietação com a fome, de um outro lado, a partir do momento que a gente come, né, e o volume da comida é satisfatório, a qualidade da comida é satisfatório, então começa a ser gerada toda uma cascata de saciedade, né? E essa cascata de saciedade, ela não se dá em 1 minuto e nem em três. Hum, Ela se processa ao longo de 15, 20 minutos. Não tem um tempo exato, preciso, né? Isso muda um pouquinho de pessoa para pessoa. Mas é interessante a gente pensar que a cascata de saciedade, ela vai representar, então, é, é, o tamanho da satisfação que a gente tem ao comer aquela quantidade de comida, aquele prato, e também a cascata de saciedade, quando ela bem estabelecida, né, quando ela bem estruturada, ela vai representar um bom período interdigestivo, ou seja, eu vou me sentir tão bem com o almoço que eu fiz que eu vou tranquilo à tarde por horas, né, até ter vontade de comer novamente. E isso é muito legal, Tita, porque é, né, existem regras de comensalidade para que eu ajuste a minha refeição de maneira a promover uma ótima cascata de saciedade, ou seja, é, comer de uma maneira em que o volume, né, existem controles internos de volume, de qualidade de comida, eu já vou explicar eles daqui a pouquinho, e a cascata de saciedade ela é importante durante a refeição, porque conforme eu vou comendo, os sinais internos, né, hormonais, endócrinos, os sinais fisiológicos vão dizendo, olha, já está comendo o suficiente, olha, vamos perdendo o prazer ao comer. Você já percebeu que ao longo da refeição a gente começa sentindo muito prazer, né, muito tesão pela comida, e mais lá pro meio, pro fim, a gente começa, nossa, não tô querendo mais. Esse estado, né, essa percepção de prazer ao comer, ela é muito importante, mas a perda do prazer ao comer, ela faz parte da cascata de saciedade. Então, conforme a gente vai comendo, a gente fala assim, ah, tá bom, agora eu não quero tanto mais. Até o momento que a gente decide interromper o evento da alimentação. Então, a cascata de saciedade ela está funcionando para fazer a gente regular o volume do prato, o volume da porção que está sendo comida, e ela vai ser muito importante para a gente regular o tanto de tempo que a gente vai conseguir viver entre uma refeição e outra, satisfeito, né? Sem ter sofrências, né? Com vontade de comer mais. O que é muito importante, Titananda, porque se a gente for pensar hoje, né, as sociedades modernas, a gente está com um perfil do quê? Nós estamos com um perfil de aumento de peso. Então, a população adulta do Brasil hoje já está com excesso de peso, né, incluindo sobrepeso e uhum. obesidade. O que nós já sabemos, né, tem bastante, está relacionado com vários desfechos negativos de saúde, né?
como doenças crônicas não transmissíveis. Então, a cascata de saciedade, ela também é crucial para que a gente module o volume daquilo que a gente está comendo. E para isso é importante que a gente sinta prazer ao comer, né? Então, é, é, essa grande regra de comensalidade, que é comer a quantidade adequada, ela só vai acontecer a partir do momento que eu também der um ritmo adequado à minha mastigação e deglutição de alimentos, né? A ingestão de alimentos. Por quê, Tita? Porque se eu comer rápido demais, a sinalização interna de saciedade, ela ainda não se processou de forma extensiva. Então, ou seja, eu terminei o meu prato, que já a priori poderia ser suficiente para eu me sentir satisfeito, mas como eu comi rápido demais, eu ainda estou me sentindo insatisfeito. Uhum. E isso é fisiológico. Se eu ainda estou me sentindo insatisfeito, a, a motivação para continuar comendo, para repetir o prato, é altíssima. E a chance disso acontecer é grande. Então, pessoas que comem rápido demais tendem, não estou falando que são todas, mas existe uma tendência a comer um volume maior do que a gente precisa. Justamente porque, como eu falei, a cascata de saciedade é um processo que não se dá em 2, 3 minutos. Ela acontece ali, vai se tornando mais substancial em 10, 15, 20 minutos. Então, para uma refeição estruturada, como o almoço, é interessante que a gente observe o nosso ritmo ao comer, né? O ritmo ao comer é super importante. Essa é uma regra de comensalidade do Ayurveda. Por quê? Comer rápido demais não está dando tempo da gente criar uma cascata de saciedade. E o que é saciedade? Esse estado de fartura, né? Tipo, eu estava incomodado com a falta de comida e agora eu estou satisfeito, eu estou me sentindo farto, pleno. E isso é uma delícia, né? É bom a gente se sentir, dá uma alegria, um contentamento, né? O Ayurveda fala isso. Então, o primeiro estágio da digestão é o estágio kapha. E esse kapha está intimamente relacionado com esse estado de fartura, de alegria, de contentamento ao comer. Mas esse estado de fartura, alegria e contentamento, ele só se dá de forma substancial se a gente estabelecer um ritmo adequado, que não pode ser lento demais, ou seja, não é recomendado que a gente almoce em 1 hora, né? Comece o prato e termine só depois de 1 hora, até porque a nossa capacidade digestiva já foi embora depois de uma A hora. comida já tá fria, já tá Exato. seca. Já pousou uma mosquinha lá em cima. Uhum. Mas também, tão pouco, é recomendado que a gente coma rápido demais. Então, às vezes, as pessoas, elas têm, uma das demandas das pessoas é emagrecer, né, ou tentar controlar o peso. Talvez o que falta é o gancho de entender melhor, encontrar um ritmo melhor para comer. Ou seja, retardar um pouquinho o ritmo de comer já ajuda a gente sentir-se mais saciado antes de comer todo Uhum. o volume que a gente normalmente comeria. Isso é muito interessante, né? Pois É. bem. Mas eu vou te contar um segredo. Você conhece minha mãe, não sei se ela tá vendo aqui. Esses dias ela jantou uma sopinha, meu pai fez uma sopinha. E aí ela acabou, ela falou, nossa, vontade de comer uma coisinha. Eu falei, ué, não tô satisfeita ainda. Eu falei, toma mais sopa. E ela, não, e se eu comer um chocolatinho? E eu, não. E uma banana? Também não. Porque, né, ela fica naquilo, vou comer, mas eu não quero que você veja. Vou comer, mas eu não quero que você veja, né? Porque de segundo a Ayurveda, você não pode isso, não pode aquilo. Não pode... E aí, e ela ficou sentadinha na mesa. Eu falei, mãe, você tá esperando eu sair daqui pra você comer o seu chocolate e a banana, né? Mas por quê? Porque come rápido demais. E aí, realmente, não vem aquela questão da saciedade. Pois é, gente, é exatamente isso, né? Então, é muito interessante fazer esse exercício. Gente, eu tô falando isso, mas assim, aqui vos fala uma pessoa que sempre comeu rápido demais e normalmente volumes grandes de comida. Então, o Ayurveda, ele traz esse exercício, né? Nossa, vamos olhar para esse ritmo ao comer. Vamos olhar
a qualidade da minha fome, né? É uma fome emocional ou é uma fome real de alimentos? E então desse exercício de se auto-observar que surgem coisas maravilhosas, né? Por exemplo, o alívio de se sentir saciado e de não ter uma fome constante, inquietante, né? Eu não sei se você já viu ou já sentiu isso em alguma fase da sua vida, mas eu tive períodos assim de fomes muito inquietantes. Eu estava com a barriga cheia e vontade de comer assim absurda, mesmo depois de ter almoçado. Muito numa regência assim emocional, né? Uma fome muito emocional. Uhum, Pois bem, Tita, o que que acontece? Também tem uma questão que é a seguinte: o prazer na nossa vida ele deve vir idealmente, né, da nossa profissão, do exercício das nossas funções, das nossas relações sociais, né, dos nossos estudos, do nosso trabalho. Então, várias condições na vida, dos hábitos saudáveis, salutares de rotina diária, né? Então, praticar yoga, comer bem. Então, o prazer na vida ele deve vir de várias instâncias da vida. uhum, E o prazer na vida, ele também vem da alimentação. Mas é óbvio que a alimentação, ela nos fornece prazer, mas não deve ser a única fonte de prazer. Por que que eu estou falando disso? Porque existem recompensas é, é, no sistema nervoso toda vez que a gente come coisas gostosas. Então, por exemplo, existem recompensas, né, do sistema dopaminérgico, que existe toda uma estimulação de prazer, né, uma sensação de prazer, uma recompensa de prazer, aquela experiência hedonista. Nossa, eu comi agora uma lasanha deliciosa. Justamente pela experiência prévia de todas as vezes que você comeu lasanha e sentiu esse prazer imenso. Então, uhum. você está tendo toda uma cascata de prazer associado com esses alimentos muito saborosos. Então, isso é muito importante, justamente também para a motivação da gente comer, né? Então a gente come porque também, não é só porque nos dá nutrientes, mas porque também é muito prazeroso. Mas pode ser uma pegadinha do samsara, no sentido de que o prazer ao comer pode nos levar a predileções por alimentos que não são necessariamente saudáveis, predileções alimentares e vícios alimentares que nos levam a enrascadas e desfechos negativos de saúde, né? Pois bem, é, o que que o Ayurveda vai falar, né? Então, sobre essa questão de como é que a gente associa, então, a essa condição inerente do prazer que é tão importante, porque esse prazer que a gente sente, ele faz parte da cascata de saciedade. Lembra? Antes de comer eu estava inquieto Uhum. e agora eu estou pleno. Estou sentindo prazer, estou sentindo saciedade. Então, o Ayurveda fala para a gente justamente modular a nossa alimentação de maneira que a gente tenha prazer comendo alimentos que são adequados para a nossa condição, para a nossa saúde. Então, por exemplo, o Charaka Samhita, ele vai dizer o seguinte: aquelas dietas e bebidas cuja coloração, odor, sabor e tato são agradáveis aos sentidos e conduzem ao estado de saúde, se ingeridos de acordo com as regras, que são essas regras de recomendação que a gente está contando, representam, na verdade, a própria vida dos seres vivos. Então, o Ayurveda fala uma coisa que a nutrição moderna, né, os estudos modernos têm apontado, ou seja, o odor, o sabor e o tato, em sendo agradáveis aos sentidos, é crucial para a nossa cascata de saciedade, é crucial para o nosso evento digestivo, né? E todo este evento da alimentação se torna uma festa essencial para que a gente obtenha prazer, e isso também faz parte da nossa vida. A grande questão é que a gente não fique refém de que a alimentação seja a única porta-voz
a única entrada de prazer na vida, né? Uhum. Então, se a gente tem outras condições na vida que não estão nos dando prazer, por exemplo, trabalho, relações sociais, autocuidado, práticas espirituais, né? Então, se outras instâncias não nos estão dando prazer, a gente pode ficar refém da alimentação, né? Obviamente que também de outros vícios, como fumar, beber, enfim. Mas a alimentação Mesmo é. porque a gente não se alimenta só da comida, né? A gente se alimenta das emoções, das informações, enfim. A gente se alimenta pelos cinco sentidos, né? Uhum. Então, olha só, o que que os cinco sentidos fazem? Eles não tem como a gente se enganar, né? Então, na verdade, tudo isso se integra lá no nosso sistema nervoso central. Todas as percepções que nós temos, as cores, texturas, o paladar, tudo isso vai se integrando no evento da alimentação, lá no sistema nervoso central. Mas olha só que interessante, a qualidade da comida que a gente come. Então, se a composição dela é mais de sabor doce, se tem mais gordura, se tem mais proteínas, se tem mais carboidrato, se tem sal, se tem sabores azedo, amargo, adstringente. Então, tanto o volume quanto a qualidade, né, os ingredientes que compõem aquela refeição, chegando no estômago, a distensão estomacal, ela vai dizer, né, via mecanorreceptores, então o alimento chega e causa um peso, né, Uhum, por causa do volume também, ele causa uma distensão no estômago. Então tem mecanorreceptores que entendem, nossa, tem coisa aqui dentro. uhum, Então este volume, este peso, ele faz uma sinalização para o sistema nervoso central acoplando sinais de saciedade. Então, o peso e o volume causam saciedade. Por isso, né, que quando a gente tem o hábito de comer sempre a mais, sempre em excesso, por exemplo, normalmente isso acontece quando a gente come rápido demais, um estômago sempre ele vai refletir para o sistema nervoso central uma saciedade a partir do momento que ele está muito sobrecarregado, quando tem muito volume. uhum. Então, o ritmo também vai ajudar para que a gente não encha demais o estômago. Mas tem outros processos. O alimento, a partir do momento que ele começa a ser digerido, alguns nutrientes vão passando lá para o intestino. Uma vez que chega no intestino, por exemplo, carboidratos e gorduras, né, lipídios, existem quimiorreceptores no intestino que são receptores especializados em identificar essa composição nutricional dos alimentos. Ou seja, Hum, o prazer que você sente ao comer um sabor doce, né, uma friturinha, que tem tanto carboidratos quanto gordura na boca, ele também internamente está ligado a uma percepção interna fisiológica lá no intestino. E isso te está dando, né? Os estudos apontam que permitem a gente fazer uma, uma identificação, uma avaliação da estimativa da qualidade do que está chegando para o nosso aparelho digestivo digerir. Então isso é muito interessante porque também permite uma regulação interna da nossa, do controle do volume ingerido, né? Ou seja, é uhum, porque existem não só mecanorreceptores, né, da distensão dos órgãos digestivos, porque tem volume, porque tem presença de comida física, mas também a componentes nutricionais como carboidratos, lipídios e proteínas também disparam sinais que vão chegar lá para o sistema nervoso central dizendo: olha, nessa refeição você comeu um pouquinho mais de gordura, nessa refeição você comeu um pouquinho mais de doce, então vamos diminuir a vontade de comer a mais. Então, isso vai controlando o volume ingerido até o momento que o próprio sistema nervoso reflete a percepção do paladar, mas com menos prazer. E aí vai uhum. diminuindo a sensação de prazer ao longo da refeição. Até chegar o momento que a gente fala assim: quer saber de uma coisa? Tô sentindo Deu. peso no bucho,
não tô sentindo tanto prazer, aí eu vou deixar, vou parar de comer. Então isso é muito maravilhoso, né? Então o nosso aparato interno, ele é muito sofisticado, ele é muito maravilhoso. Então ele reflete, né? O intestino ele reflete para gente internamente tanto o volume quanto a qualidade do que está se comendo. Isso não é maravilhoso? Uhum. É maravilhoso. E isso vai ajudar a gente construindo um repertório de padrão alimentar, ou seja, Gilbertinho almoça arroz, feijão, salada, num certo volume. E na próxima vez que ele for comer, como ele já sabe, né, por toda uma conexão visual dos ingredientes que está no prato dele, por uma habituação, ele já sabe que o que ele vai esperar daquilo é uma certa proporção de carboidratos, lipídios, sais minerais, vitaminas, ácidos orgânicos e chablaus. Então, é toda uma orquestra maravilhosa. E no Ayurveda a gente chama isso de Agni, né? Então, o Agni, a potência digestiva, ela é muito sofisticada e ela é inteligente. Ela é inteligente o suficiente para criar sucos digestivos para digerir Uhum. alimentos sem nutrientes, e ela é potente e inteligente o suficiente para dizer para a nossa cognição o momento de parar de comer, o momento de escolher, né, determinados alimentos para que a gente tenha mais saúde. Então é muito interessante isso e é bastante sofisticado. Eu fico pensando, quem criou isso, né? Quem construiu isso, né? É um ser, né? Gente, um belo do engenheiro, né? O desenho é muito bem É feito. muito bem feito. Que legal. Bom, é, então numa dessas existe uma questão que é a seguinte: nessa cascata de saciedade e nessa percepção de sabor, o prazer que nós temos ao comer diferentes sabores, dos sabores que são descritos no Ayurveda, doce, azedo, salgado, amargo, adstringente e o sabor picante, existe um que é muito especial em termos de palatabilidade, em termos de prazer. E este sabor é o sabor doce. Madura Rasa, no Ayurveda. Então, o sabor doce, ele tem uma representação na bioquímica moderna de carboidratos, né? Ele tem uma boa composição de carboidratos. Os carboidratos, ou o sabor doce, em si, ele tem uma função energética muito importante, né? É através dele que nós temos glicose, é através dele que nós temos Uhum. energia para as nossas células, para o nosso metabolismo, para o nosso cérebro. Então, é óbvio que comer sabor doce é uma demanda nutricional importantíssima e é nele que se debruçam, né, experiências gustativas muito deliciosas, muito prazerosas, porque justamente é nesse sabor, né, obviamente que também ao comer gordura, né, então carboidratos e lipídios juntos, eles dão assim um padrão de saciedade ouro, sabe? Justamente porque eles são cruciais para o nosso metabolismo, né? Para nossa Uhum. existência. E a gente vai, nós temos uma representação disso no Ayurveda, né? Justamente porque nós chamamos Madhura Rasa no Ayurveda, o sabor doce, como sendo constituído, né? De Jala Mahabhuta e Prithvi Mahabhuta, né? Que são é, a gente vai chamar então de grande elemento água e grande elemento terra. Então esses dois elementos juntos, né, a gente pode imaginar como a construção de um vaso, né? Com barro a gente faz um vaso, por exemplo. Então o vaso ele tem uma estrutura, né, firme, sólida, e essa estrutura
né, ela é uma representação da ação conjunta da água e da terra. E o sabor doce é o sabor que diretamente entrega para o nosso sistema essa força estruturante, né, da água e da terra. Por isso que, como o nosso corpo ele é estruturalmente capaz, ele é estruturalmente feito, né, de água Uhum. e terra, é por isso que a gente tem uma demanda muito expressiva de comer alimentos de sabor doce. Isso é uma fala do Ayurveda de 5.000 anos atrás, mas também é uma fala da medicina moderna, da nutrição moderna, onde nós temos que priorizar na nossa dieta alimentos de sabor doce ou alimentos que contenham carboidratos. A pergunta é: que carboidratos são esses e que sabor doce são esses? É o doce do pirulito, do chicletinho, do sorvete? Não, né? A gente está falando do sabor doce. Quando a Organização Mundial da Saúde fala para a gente ter a maior parte da nossa dieta baseada em carboidratos, né? Então, pelo menos 55% tem que ser de carboidratos. E quando a Ayurveda fala para a gente priorizar o sabor doce, isso eu estou falando para indivíduos que são medianamente saudáveis, né? A gente não está falando Uhum. para condições específicas de saúde, por exemplo, diabetes, essa Uhum. recomendação não vale. Mas é uma recomendação de comensalidade, tanto do Ayurveda quanto da Organização Mundial da Saúde, que a gente dê prioridade para alimentos, né, de sabor doce, de qualidade. Por exemplo, vamos lá, quem chuta? Não vale eu, né? Arroz, feijão, batata, mandioca, frutas diversas, né? Então a gente encontra o sabor doce em muitos alimentos in natura ou minimamente processados, né? Então é, a gente obviamente não tá. Existe uma diferença de qualidade muito gigante, né, entre alimentos de pacotinho, por exemplo, uma bolacha recheada que obviamente tem sabor doce, né? Mas ela basicamente é uma caloria vazia. Ela está entregando açúcar, gordura, um pouquinho de sal, mas em termos de composição, ela não entrega nada além disso, né? Então ela é desbalanceada. A gente está falando de carboidratos de qualidade, carboidratos que fazem parte aí dos alimentos in natura ou minimamente processados, como arroz, feijão, banana, manga, maçã, enfim, alimentos que normalmente fazem parte mesmo, né? Tapioca, A Tati colocou inhame, inhame, batata doce, batata abóbora, doce, abóbora. o trigo. E o trigo, claro, o trigo também. Os milhos, e aí uma Milho, infinidade de coisas, né? exatamente. Pois bem, gente, entendendo este processo de fome e saciedade, né? Então, a fome é a motivação para comer. A saciedade é esse estado de fartura, de completude, de alegria, contentamento que vem quando a gente faz uma refeição. E ela é importante tanto para a gente ter um controle melhor, né, do volume a ser ingerido, quanto também de estabelecer um bom período interdigestivo, ou seja, comer umas horas depois, né, do almoço. Isso é muito importante para a gente manter a nossa saúde em dia. E tem vários desdobramentos, né? Então, um dos desdobramentos disso é que, para que eu estimule, lembra, a minha cascata de saciedade, ela começa num momento pré-prandial. Então, ela começa num momento antes de comer, né? Ou seja, toda a estimulação sensorial ali de você com o prato, a sua relação com o prato, né, de tirar a comida, falando, nossa, que delícia, tô feliz que eu vou comer esse arroz, feijão, essa salada, esse purê de batata, que delícia. Então, esse namorar o prato é importante porque ele vai fazer parte da cascata de saciedade. A cascata de saciedade, ela começa com a fome. Então, surge daí uma grande recomendação do Ayurveda, que é prestar atenção no que você está
comendo, é fazer da refeição um momento ritualístico, não no sentido religioso, obviamente, né, mas também respeitando todo mundo que tiver ou quiser fazer, né, um ritualístico, é ritualístico num sentido de você ter um momento para comer, um momento que seja destinado à refeição. Ou seja, você vai sentar, você vai olhar para o seu prato, você vai tentar dispor de um tempo adequado para aquilo, olhar para o prato antes de comer, porque você está preparando o seu corpo fisiologicamente para fazer a digestão. E Uhum. possibilitando, né, que aquela cascata de saciedade que começa antes, ela seja otimizada, o que é muito crucial. Então, a grande recomendação do Ayurveda, né, de sim, coma com fome, mas a outra é faça da sua refeição um momento da refeição, ou seja, organize a sua vida para que o momento da refeição seja um momento de alimentação, em que você vai olhar para o seu prato, que você vai organizar o seu ritmo ao comer, que você vai se deliciar, que você vai lamber os beiços, né, os lábios antes de comer. Então, tudo isso é muito importante antes É do porque o momento. ato de comer é um momento sagrado, é um momento que você está gerando o seu corpo, né? Novas células, né? Novos tecidos. Você está gerando saúde para o seu corpo, e assim tem todo, e não é só aquilo que você está comendo, né? Tem toda uma cadeia atrás, quem produziu, quem plantou, quem colheu, como é que foi feito isso, né? Que eu acho que isso é muito importante. A minha avó sempre falava assim: coma até o último grão de arroz. Alguém mexeu aquele, você não deixa um grão. E É verdade. realmente, por que você vai deixar um grão? Entende? Então, a gente tem que tomar cuidado dessas coisas também. E é sagrado, quanta gente não tem? Uhum, com certeza. Existe uma condição que a gente passa despercebido também, nisso que você falou que é muito bonito, né? Imagina esses conhecimentos ancestrais, né? O que a sua avó já tinha tão enraizado. Então, honre o último grão, é honrar a comida. Em qual Uhum. sentido? Honrar a comida no sentido da consciência de que aqui no mundo material fenomênico que nós estamos vivendo, toda, todos os alimentos, eles são derivados, né, do sacrifício, ou seja, o ofício, o trabalho é sagrado. Sagrado no sentido de que sem ele não existe vida. Então, todas as Uhum. entidades viventes, elas se sacrificaram, ou, né, onde parte do seu corpo ou seu corpo inteiro virou alimento para outros. Então, todos os alimentos que eu comi desde o momento que eu nasci até hoje, eles advêm de corpos de outros seres vivos ou partes. Então, por exemplo, se você pega uma maçã para comer, essa maçã ela veio de um pé de macieira, então é uma parte de um corpo de um ser vivo. Né? Se você arranca um pé de alface inteiro para comer, então você está comendo o corpo inteiro de um outro ser vivo. Ou seja, é, é muito claro, é muito óbvio que a vida vem da vida no planeta Terra, né? Uhum. E nessa consideração, é, é muito importante que a gente honre a comida nesse aspecto de que é um sacrifício de outras entidades viventes permitirem, através da doação das suas próprias vidas, que eu mesmo viva. Então, a vida que eu Uhum. tenho hoje, a vida que Titananda, que Kaique, que Carlos, que Eric, que Tati tem hoje, agora, neste momento, esta vida, ela é uma contribuição total do somatório de todas as entidades viventes que se doaram como alimento, né? E é um E- ciclo, né? Porque eu penso na minha composteira. Então a gente coloca na composteira tudo processado não, mas assim,
Por exemplo, aquilo que já foi cozido, aquilo que está cru, o resto, aquilo que sobrou, vai para a composteira. As minhocas estão imensas, gordas e tal. E aí, daquilo ali, aquele humus volta para a terra. E naquela terra, a gente vai produzir mais um monte de coisa, e a gente vai comer mais um monte de coisa, e vai voltar para a composteira, e vai ficando naquele negócio ali. Eu vou produzindo comida para minhoca, a minhoca vai produzindo humus, o humus vai se tornar aquele alimento que vai me produzir, e assim vai. É um ciclo. É um ciclo. Então, é isso, né? Na observação de tudo isso, é que não é só que eu vou predispor o meu corpo de uma melhor maneira para fazer uma melhor digestão, né? A gente já viu que a digestão é super importante para que a gente tenha saúde e longevidade, Uhum. mas também num reconhecimento, né, de que eu faço parte de um sistema, né, nesses biomas terrestres, nesse ambiente terrestre que a gente vive, existe toda uma teia alimentar onde várias entidades viventes estão, de uma maneira ou outra, oferecendo as suas próprias vidas através dos alimentos. Então, isso nos evoca essa motivação de olhar para os alimentos com carinho, né, de honrar a comida, de agradecer, né? Então, é muito importante que a gente agradeça aquele prato de comida. Tudo isso traz uma consciência dessa teia que a gente vive e também é, facilita e melhora a nossa digestão. É crucial para a nossa digestão, na verdade. É como uma meditação, né? É diferente eu simplesmente tomar uma água, né? O Eric falou isso também numa live. É diferente se eu tomar uma água a hora que eu acordo, em temperatura ambiente, morna, ou o que quer que seja, do que tomar essa água pensando, nossa, é a primeira água do meu dia, isso está enxaguando os meus rins, né? Isso está fazendo as coisas acontecerem ali como o primeiro líquido passando dentro. É uma meditação. É uma meditação. É um E isso é muito vínculo que nós importante. temos, né? Exatamente por ser um vínculo e porque nos permite estar no presente. Né? Então, tomar Ah, a água pensando, meditando naquilo que eu estou fazendo nesse momento é muito diferente de eu tomar uma água olhando para qualquer outro lado, fazendo outra coisa e nem percebi que aquilo entrou no meu corpo. exatamente. É isso, né? É assim, não tem segredo. Então, olhar para condições que nós tínhamos anteriormente, ou seja, a gente parava a nossa vida para comer, né? A gente comia com os grupos que a gente estava, a gente comia em família, a gente preparava comida, fazia comida de verdade. Tudo isso é muito importante e de alguma maneira tem sido cada vez mais perdido, né? Nessas últimas décadas. Mas a boa nova, Titananda, é que com escolas novas de nutrição, com escolas do yoga, do Ayurveda, né, das terapias naturais, a humanidade está revalorizando aquilo que é mais crucial, né, que é a Uhum. ritualística em torno da alimentação. Ou seja, é, é, não é fazer de qualquer jeito, né? A alimentação é valioso demais, gente. A alimentação é o carro-chefe da nossa saúde. Então, existe toda uma atenção, todo um amor, toda uma presença, né? Que nós devemos colocar na nossa alimentação para que ela de fato venha refletir na nossa saúde tudo aquilo que ela pode fazer, né? E o Ayurveda diz claramente que uma pessoa que cuida bem da alimentação, uma pessoa que tem acesso, né, a alimentos de qualidade e que observa as regras de comensalidade, por exemplo, essa de comer com fome, de comer a qualidade adequada, a quantidade adequada, essa pessoa ela pode viver até cerca de uma centena de anos. Isso é maravilhoso, né? Imagina. E é muito. E não é só viver numa centena de anos, né? É viver bem. Exatamente.
É viver Viver bem, bem. né, gente? Olha, eu posso falar por mim, assim. Eu não tenho um padrão de alimentação, todo mundo que me conhece de perto sabe, eu não tenho um padrão de alimentação ideal, pelo contrário, né? Estamos falando aqui de réis mortais, mas, Titananda, com o yoga e o Ayurveda, eu mudei demais o meu repertório alimentar. Então, antes, Uhum, sabidamente, até os 27 anos, a maioria dos meus alimentos eram junk food, é, ultraprocessados, produtos de pacotinho, eu comia isso na maior parte das vezes. E comida de verdade, na minoria. Então eu vivia doente, eu vivia muito, tinha gripes recorrentes, resfriados recorrentes, conjuntivite recorrente, diarreia recorrente, tudo que era recorrente, eu tava lá. E tomava remédio para tentar resolver, né? E você acha que resolvia? não. Claro que não. Eu tinha enxaqueca sempre, eu tinha dores nas costas. E aí o que aconteceu? Veio o yoga, com o yoga veio o Ayurveda. Então, de repente, eu comecei a me atentar para a importância de comer saudável. E eu comecei a comer, e aí virou, né? Houve um ponto de inflexão. Então, a maior parte dos alimentos se tornou comida de verdade. Então, arroz, feijão, batata, mandioca, salada, legumes, frutas, a maior parte dos alimentos. Não estou querendo dizer que exclusivamente todos, Uhum. né? Até porque a paixão pelo chocolatinho, pela pizza, eles continuam. Mas não é tão frequente e não é sempre como era antes. Então, Uhum. isso deu reflexos muito interessantes na minha saúde e que eu sou muito agradecido, né, pela alimentação, por conta disso. E é importante também a gente entender que tem tempo perto, caiu. Não, você tá aí. Tita, eu não ouvi a última parte agora. Então eu estava falando que o ato de cozinhar também é muito importante, né? O ato de cozinhar é um ato de amor com a gente mesmo. É lógico que não é todo mundo que pode cozinhar uma comida fresca em todas as refeições, né? Todos os dias, mas é importante que a gente tem gente que fala assim, eu não gosto de cozinhar, eu falo, mas eu gosto de comer. Ah, gosto de comer. Pelo Não, menos. o fato da gente cuidar da gente, né, é importante. Ah, não temos dúvidas sobre isso. E se tivéssemos, o Ayurveda é a ciência, o Ayurveda e o Yoga, né, é a ciência que diz para a gente não ter dúvidas de que isso é É isso absolutamente aí. crucial, né? Então, é óbvio, Tita, que a gente entende é, que nem todo mundo vai ter acesso a alimentos de qualidade, que nem todo mundo vai ter tempo disponível para cozinhar. A gente entende todas essas condições que, infelizmente, faz parte dos nossos dilemas alimentares da modernidade. Mas se a gente pudesse esforçar, aquilo que tiver ao nosso alcance, qualquer melhoria está valendo. Já é bem-vinda. Gilberto, nós temos aqui 1 minuto e meio. Eu quero agradecer imensamente mais uma vez de você participar com a gente, agradecer, né, ao Instituto Naradeva, que está sempre cedendo aí o Corpo Decente, que é maravilhoso, né, para participar com a gente, para trazer várias informações que você e quando você quiser, você, Kaique, todo mundo por aí, e agradecer. Eu também agradecer você sempre, agradecer o Naradeva por esse espaço aqui compartilhado, agradecer todo mundo que participou, Terra,
E a Titananda, gente, olha, quem tiver em Resende ou quem quiser a vida online agora, ela